Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema que, assim, é o coração do direito municipal para concursos, a responsabilidade dos chefes do executivo. Uhum. Mas vamos fazer de um jeito um pouco diferente. A ideia não é só ler a lei, mas decifrar o drama político e jurídico que está ali nos artigos 70 e 73 da Lei Orgânica de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. Exatamente. Nossa missão aqui é entender não só o que está escrito, mas por que está escrito daquele jeito, sabe? Explorar o caminho que pode levar um prefeito ou um vice a perder o mandato. Para quem estuda, é um prato cheio de detalhes. É um prato cheio. E esses artigos são fascinantes, porque eles, na verdade, estabelecem as regras do jogo para um dos momentos mais críticos da vida de um município, que é a responsabilização do seu governante. Certo. A gente vai mergulhar nas diferenças entre os tipos de infração, nos quórums, que funcionam como verdadeiras muralhas políticas, né? E nos prazos, que correm contra o tempo. Pois é. Entender a lógica por trás de um crime de responsabilidade, de uma infração político-administrativa e da extinção de mandato é a chave, não só para acertar a questão na prova, mas para compreender esse sistema de freios e contrapesos no nível local. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Artigo 70. Ele é super curto, quase é uma nota de rodapé, mas parece que ele define todo o cenário. O que ele tem de tão importante? Então, ele diz algo que é fundamental sobre a nossa estrutura federativa. O artigo 70 basicamente fala, olha, os crimes de responsabilidade do prefeito e o processo de julgamento deles, isso é definido por uma lei federal. Ah, então não é o município que decide. Não é. O município de Carlos Barbosa, assim como todos os outros, não tem autonomia para criar seus próprios crimes de responsabilidade. É uma competência da União. E por que essa centralização? Não faria mais sentido cada município definir o que considera uma falta grave para o seu prefeito, de acordo com a realidade local? É uma ótima pergunta, porque ela vai no cerne do federalismo. A razão é garantir uma uniformidade nacional, principalmente sobre direitos políticos e garantias do processo. Certo. Imagina o caos se cada um dos mais de 5.500 municípios pudesse criar suas próprias regras. Um prefeito poderia ser cassado numa cidade por algo que é perfeitamente legal na cidade do lado. Seria uma bagunça jurídica. Total. Então, a lei federal, que nesse caso é o Decreto-Lei 201, de 67, ela cria um padrão mínimo de conduta e de processo. E isso garante que as regras são as mesmas em todo o Brasil. Para o concurseiro, a lição é clara. A fonte para crimes de responsabilidade do prefeito não está na lei orgânica. Entendi. A lei orgânica, então, meio que lava as mãos nesse ponto e aponta para cima para a esfera federal. Mas isso não quer dizer que o prefeito não possa ser responsabilizado pela Câmara, certo? É aí que a coisa esquenta, com o artigo 71. É exatamente aí. Se o artigo 70 fecha uma porta, o 71 abre a outra bem larga. Ele define o que são as infrações político-administrativas. Ah, essas sim são da casa. Essas sim são de competência municipal. São condutas que a própria lei orgânica considera graves o suficiente para justificar a cassação do mandato. E o julgamento é feito inteiramente pela Câmara de Vereadores. E a lista de infrações é bem extensa. Lendo por cima, eu percebo um padrão. Parece que muitos itens falam da relação entre o prefeito e a Câmara. Uhum. Coisas como, sei lá, impedir o funcionamento regular da Câmara, retardar a publicação de leis ou deixar de atender aos pedidos de informação. Parece que a lei se preocupa muito em proteger o poder de fiscalização do legislativo. Sem dúvida. Esse é o fio condutor de boa parte do artigo. O legislativo é o órgão de controle do executivo por excelência, né? Se o prefeito pudesse, por exemplo, só ignorar os pedidos de informação da Câmara... O poder de fiscalizar viraria letra morta. Exato, seria esvaziado. Essas infrações são, na verdade, mecanismos para garantir que o prefeito preste contas e respeite as prerrogativas dos vereadores. É a essência do sistema de freios e contrapesos em ação. Faz todo sentido. E tem outros pontos que me chamaram a atenção. O inciso 7º, por exemplo, deixar de encaminhar à Câmara, no devido tempo, os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Esse é clássico. Quer dizer que,
se o prefeito simplesmente atrasar o envio do orçamento, ele já pode, em tese, encarar um processo de cassação? A margem parece bem pequena. Em tese, sim. Claro que na prática vai depender do contexto político, mas a infração está ali, bem tipificada. E a razão é que as leis orçamentárias são as peças legislativas mais importantes do ano. Elas definem tudo, né? Tudo. Onde o dinheiro vai ser gasto. Atrasar o envio delas é paralisar o planejamento do município, é desrespeitar o cronograma constitucional. Por isso é uma falta considerada gravíssima. Outro que sempre dá o que falar é o inciso 13. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Isso não é um conceito perigosamente vago? É. O que seria exatamente uma falta de decoro? Isso não abre margem para perseguição política? Abre. E esse é o grande desafio do que a gente chama de tipos abertos no direito. Não existe uma lista do que seria um ato contra o decoro. A interpretação, no fim das contas, fica a cargo dos vereadores no julgamento. Complicado. É. Mas a ideia é que o ocupante do cargo de prefeito mantenha um padrão de conduta ético, compatível com a responsabilidade que ele exerce. Geralmente isso é usado em casos de escândalos pessoais, atos de corrupção que não se encaixam em outros tipos, ou um comportamento público assim desrespeitoso. Embora seja subjetivo, é uma ferramenta necessária. E eu notei que os incisos 14 e 15 foram revogados. Isso também diz algo, né? Que a lei não é uma coisa estática. Exatamente. A lei é um organismo vivo. Revogações acontecem por vários motivos. A norma ficou obsoleta, foi considerada inconstitucional ou simplesmente o entendimento político mudou. Para quem estuda, é fundamental estar com a legislação atualizada. Uma questão pode muito bem cobrar o que não está mais em vigor. Essa lista do artigo 71 é bem séria, mas uma coisa é ter a ferramenta, outra é saber usar. Vamos construir o cenário. Um eleitor de Carlos Barbosa. Insatisfeito, protocola uma denúncia contra o prefeito na Câmara. O que acontece a partir do momento que esse papel chega na mesa do presidente? Qual é a faísca que pode começar esse incêndio? Essa é a pergunta de $1 milhão, e o artigo 72 nos dá o mapa desse caminho. A primeira coisa a notar é quem pode acender essa faísca. Qualquer eleitor. Qualquer eleitor. Isso é, por um lado, super democrático, mas por outro, não abre a porta para um uso político com acusações sem fundamento só para gerar desgaste. Essa sua pergunta é excelente porque toca no ponto central da tensão. Sim, o risco existe. Só que a lei cria um filtro muito poderoso logo no começo. A denúncia é lida na primeira sessão da Câmara e o plenário decide se a recebe ou não. E aí vem o quórum. E aí vem o número que todo concurseiro tem que ter na ponta da língua. Para a denúncia ser aceita, precisa do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. 2/3. Isso é um número altíssimo. Não é uma maioria simples. De jeito nenhum. Esse quórum de 2/3 é uma muralha. É muito difícil de alcançar na política real. Na prática, significa que um processo de cassação só começa em uma crise política gravíssima. Um rompimento total, quase. Exato. Ou diante de uma acusação muito robusta e com grande apelo popular. Esse quórum qualificado serve justamente para frear denúncias aventureiras ou puramente politiqueiras. Ok. Então a denúncia passou por essa barreira dos 2/3. E agora? Imediatamente depois da votação, é sorteada uma comissão processante com 3 vereadores. Um detalhe importante: se o denunciante for vereador, ele não vota nem participa da comissão. O suplente assume. Isso, o suplente é convocado. Essa comissão, então, se torna a dona do processo. A primeira ação dela é notificar o prefeito, que aí tem um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa prévia por escrito. 10 dias? Parece bem curto para se defender de uma acusação que pode custar um mandato. É um prazo enxuto, reflete a celeridade que se espera do processo. Nessa defesa, ele pode apresentar documentos, arrolar até 10 testemunhas. Depois que a comissão recebe a defesa, ela tem 5 dias para dar um parecer dizendo se o processo continua ou se arquiva. E se continuar? Aí sim começa a fase de instrução, oitivas de testemunhas, diligências, coleta de provas. É o coração do processo onde se apura a verdade. E o prefeito tem direito de se defender durante essa fase? De acompanhar tudo? Totalmente.
O direito à ampla defesa é assegurado. Ele e o advogado podem participar de tudo, reperguntar as testemunhas. Concluída a instrução, ele tem mais 5 dias para as razões finais por escrito. Só depois disso a comissão emite o parecer final e o processo vai para a sessão de julgamento. E como essa sessão de julgamento é tipo um tribunal? Em muitos aspectos, sim. O processo é lido em plenário. Os vereadores que quiserem se manifestam por até 15 minutos e, finalmente, o denunciado ou seu advogado tem um tempo bem generoso para a defesa oral. Até 2 horas. 2 horas. É bastante tempo. Reforça a garantia da ampla defesa. Depois disso, começa a votação. E a votação final também precisa de um quórum especial. Sim, e é o mesmo número mágico do início. A condenação, que resulta na cassação imediata, só acontece com o voto de 2/3 dos vereadores. A votação é nominal, 1 por 1, para cada infração. É o clímax. Se não atingir os 2/3, o prefeito é absolvido. Tem um detalhe no inciso 7º que parece crucial: o prazo total do processo. Sim, e essa é uma das pegadinhas mais clássicas de prova. O processo todo, desde a notificação do acusado até o julgamento final, não pode durar mais de 90 dias. 90 dias. 90 dias. Se esse prazo estourar, o processo é automaticamente arquivado, sem julgamento de mérito. Nossa, isso é incrivelmente rápido para algo tão complexo. Qual a lógica por trás de um prazo tão fatal? Esse prazo representa um equilíbrio tenso. De um lado, a necessidade de uma apuração séria, do outro, a urgência de evitar que o município fique paralisado por uma crise política que se arrasta. A governabilidade fica comprometida, claro. Totalmente. Então, a lei impõe essa corrida contra o tempo para forçar uma resolução rápida da crise, seja pela cassação ou pela absolvição, e restaurar a estabilidade. Perfeito. Entendi o mecanismo da cassação. É um processo político-jurídico com julgamento, sanção. Mas aí a gente chega no artigo 73, que fala em extinção do mandato. Parece a mesma coisa, mas a lei trata separado. Qual a grande diferença? A diferença é conceitual e é fundamental. A cassação, como a gente viu, é uma punição, é o resultado de um julgamento. Já a extinção, no artigo 73, não é punição, é constatação. Constatação. É um ato declaratório. O presidente da Câmara não julga nada, ele apenas declara formalmente que o mandato acabou por um fato objetivo, incontestável que aconteceu. Então a virada de chave é que não tem processo de julgamento. É isso. É quase um ato administrativo. Exatamente. O parágrafo único do artigo é categórico. A extinção do mandato independe de deliberação do plenário. Não tem votação, não tem comissão, não tem defesa. Ocorreu o fato, o presidente da Câmara declara o cargo vago. Ponto final. E que fatos seriam esses tão poderosos a ponto de encerrar um mandato automaticamente? Falecimento, renúncia, cassação dos direitos políticos ou uma condenação criminal transitada em julgado. São eventos que não deixam margem para dúvida, né? Se o prefeito falece, não há o que julgar. Certo, o mandato acabou. Exato. Se ele renuncia, a mesma coisa. E os outros incisos? Vejo aqui deixar de tomar posse e incidir nos impedimentos para o exercício do cargo. São outras situações objetivas. Se o eleito não aparece para tomar posse no prazo legal, sem uma boa justificativa, o mandato dele é declarado extinto. O mesmo vale se, durante o mandato, ele assume uma outra função pública incompatível, por exemplo. O presidente da Câmara só constata o fato e declara a extinção. É um procedimento direto. Certo, agora as peças se encaixam. Para quem está estudando, então, a estrutura mental é de 3 vias diferentes. A primeira: crime de responsabilidade. A lei orgânica diz: isso não é comigo, é com a lei federal. Perfeito. Esse é o ponto de partida. Uma delegação de competência. A segunda via, a infração político-administrativa. A própria lei municipal define e cria um processo de cassação detalhado, complexo, com quórum de 2/3 e prazo fatal de 90 dias. É o caminho do julgamento político. Isso mesmo. E a terceira via é a da extinção do mandato. Não é um julgamento, mas um ato declaratório do presidente da Câmara diante de fatos incontestáveis como morte ou renúncia.
é o caminho da constatação administrativa. Entendi. Dominar a diferença entre essas três engrenagens é ter a base da responsabilidade do chefe do executivo municipal na mão. Para a gente encerrar, fica uma reflexão que essa análise me provocou. O artigo 72 desenha um rito processual cheio de garantias, com defesa, prazos. Ao mesmo tempo, esse prazo final de 90 dias impõe uma celeridade quase brutal. Uhum. Isso leva a gente a pensar na tensão que existe entre o rigor necessário para apurar uma infração grave e a agilidade que a estabilidade política de um município exige. A lei parece caminhar numa corda bamba, tentando equilibrar a justiça processual com a necessidade de governança. É a reflexão perfeita. Essa tensão é o que define o direito público. Como garantir que um governante eleito não seja afastado levianamente e, ao mesmo tempo, garantir que um governante que errou seja responsabilizado rápido para não prejudicar a cidade? Não tem resposta fácil. Não tem. A lei tenta encontrar um ponto de equilíbrio. Ponderar se esse equilíbrio é justo ou se é eficaz na prática é o que nos leva a um entendimento mais profundo do que a simples memorização dos artigos.